Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Educa Floripa está entrando no ar. No programa de hoje, vamos conhecer ações desenvolvidas em unidades da rede municipal de ensino. E a gente inicia falando sobre criar hábitos alimentares saudáveis. Quanto mais cedo a gente começa a experimentar e consumir frutas e legumes, mais fácil fica de manter durante toda a vida. A equipe do Educa Floripa foi conhecer um projeto realizado em um NEIM da Barra da Lagoa, onde as professoras estão ajudando muito nesse processo. É importante estar conhecendo as texturas, as cores, os cheiros, para depois comê-los. E aqui na nossa unidade, a Senhora dos Vegetais está visitando todas as turmas para mostrar o que tem no NEIM. Tem mexerica, tem uvinha, tem banana. Então, a Senhora dos Vegetais fica muito feliz quando as crianças se alimentam de forma saudável, conhecendo os alimentos, cheirando, olhando as cores, olhando as texturas, para depois comê-los. Estimular a alimentação saudável de uma forma lúdica e divertida. Este é o ponto central do projeto Refeitório, que iniciou na turma G4 e se espalhou por todo o núcleo de educação infantil Elizabeth Anderle. Então, esse projeto começou no grupo 4, que é formado pelas professoras, Rose, Tânefer, Fernanda, professora Patrícia e professora Mari. Nós trabalhamos de forma em conjunto, docência compartilhada. A gente está tentando colocar em prática a nossa docência compartilhada. E ali, todas a gente estava pensando como criar uma alimentação saudável. Daí pensamos em criar um projeto na sala, alimentação saudável. Daí levamos as frutas para a sala, as crianças começaram a conhecer as texturas. E nisso a gente pensou em construir um personagem. Daí as crianças, junto com as professoras, construíram o personagem, a Senhora dos Vegetais e das Frutas. Pintando os vegetais, e frutas, criando o cabelo, a voz, Foi tudo uma conversa com o grupo, de atuação, crianças e profissionais. Daí criamos a Senhora dos Vegetais, que chegou na sala, ofertando os alimentos que são oferecidos pelo NEIM para estar conhecendo na sala, as texturas, as cores, os cheiros, para depois experimentá-los, que como eu falei, que é importante conhecer o alimento na íntegra, para depois estar provando. E depois os outros grupos acharam interessante e a Senhora dos Vegetais começou a caminhar pelos outros grupos. Daí pensamos, vamos organizar um projeto refeitório? Daí organizamos o nosso projeto refeitório, que a gente viu que é muito importante estar incentivando as crianças. E dentro do projeto tem os incentivadores, que não é só a Senhora dos Vegetais, tem os professores que incentivam, os professores que auxiliam na lavagem das mãos, nas frutas. Daí isso foi ampliando para o refeitório, é uma ação que começou na sala, foi para os outros grupos e depois chegou no refeitório. E todos da unidade agora estão trabalhando em conjunto no projeto refeitório, numa perspectiva de alimentação saudável. O projeto deu super certo. Com frequência, a Senhora dos Vegetais visita a unidade, incentivando os pequenos a descobrirem texturas, aromas e sabores. E é assim, de forma descontraída, que eles vão provando, aprovando e desenvolvendo o gosto por frutas e legumes. Uma estratégia para fugir dos alimentos muito processados e do excesso de açúcar. E aí, quanto mais colorido, melhor. A gente sempre fala que tem que ter todas as cores no prato, em todas as refeições, então a gente usa de uma forma bem lúdica, o vermelho para fortalecer o coração, o laranja para deixar o cabelo bonito, a unha bonita, eles adoram, então é uma forma de incentivo. E a gente constrói o hábito alimentar desde cedo mesmo? Desde cedo, desde pequenininho, desde a introdução alimentar, lá pelos 6 meses de vida, a gente já incentiva uma grande variedade de alimentos para a criança já se acostumando com o paladar, com os gostos, e crescer tendo um repertório bem grande assim, de alimentos. E a alimentação saudável tem que ser desde da infância, tem que ser incentivado desde pequenininho, para poder crescer com bastante saúde, e na vida adulta poder comer de tudo. A dinâmica de trabalho que coloca frutas e verduras no prato e nas mãos desses pequenos está dando bons resultados. As crianças já estão mais abertas à experimentação.
Alguns desses pequenos que torciam o nariz para determinados alimentos já estão mais familiarizados com os sabores. É através do incentivo e de vivências diárias que as crianças passam a conhecer e a ter hábitos alimentares mais saudáveis. E a gente sabe que comer bem é importante para o desenvolvimento e para o crescimento desses pequenos. Mas mais que isso, hoje a ciência fala que comer bem ajuda também a prevenir doenças lá no futuro. Uma alimentação saudável desde a infância, ela vai ajudar, né, tanto no metabolismo quanto no fortalecimento do coração, do cérebro, né, desenvolvimento neurológico. Então, desde a infância, para crescer saudável, evitar doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, é importante que essa alimentação seja o mais variada possível, né, desde a infância. Tem vários artigos que trazem que a alimentação, né, bem balanceada, equilibrada e adequada à idade ajuda também no desenvolvimento motor, no psíquico, né, até para ter atenção à aula. Uma criança bem alimentada é uma criança mais enérgica, né, consegue prestar mais atenção na aula, consegue brincar, porque a criança tem que brincar, né, então tem que ter energia, tem que estar saudável. E energia é o que não está faltando para essa turminha do NEM Elizabeth Anderle. E agora estamos fazendo o nosso espetinho de frutas no refeitório. E as crianças estão comendo saudável e a senhora dos vegetais fica muito feliz. E das frutas! Vocês acabaram de ver a importância de criar hábitos alimentares saudáveis. Pois bem, estudos apontam que o hábito ajuda a poupar o cérebro nas tomadas de decisões corriqueiras. Assim, sobra mais energia para pensarmos em assuntos mais complexos. A questão é que os hábitos surgem a partir da repetição de ações e, nesse sentido, as mães, as mulheres em geral, são boas professoras. Este é o assunto do É o Seguinte de hoje. É o seguinte, a mulher educa. Muito provavelmente você já viu falar que uma mulher fala mais do que um homem. A mulher fala. Quem aqui já não viu numa roda de amigos, 4 amigos, 5 amigos conversando? Cada um fala no seu tempo. Alguns dizem assim, agora é minha vez de falar. Quem aqui não viu uma roda de mulheres, 4, 5 amigas, todas falando ao mesmo tempo e todas se entendendo? Sabe por quê? Porque a mulher educa. Desde o momento que a criança está na barriga da mãe, a mãe bate papo com o filho. O marido de primeira viagem não entende direito isso, né? Ela coloca a mão aqui, começa a conversar, bate papo. Quando o filho nasce, né? O filho nasce chorando, a mãe bota o filho aqui do lado e conversa com ele. O filho reconhece a mãe e reconhece a voz. O pai que nunca conversou, ele continua chorando porque não conhece nem a voz do pai. O pai não acreditou naquela conversa fundamental naquele momento. É a mãe que, de tanto repetir determinadas questões, cria nas crianças as primeiras convicções. Quem aqui não lembra que é a mãe que diz para o filho, vai escovar os dentes, meu filho, vai tomar banho, vai se arrumar, vai escovar os dentes, e vai, e de tanto repetir, cria nas crianças as primeiras convicções. É a mãe que mostra o mundo para as crianças, ensinando tudo. Olha a responsabilidade que eu estou colocando nas mães. Não, a mãe faz isso. O pai, às vezes, complica um pouco, né? Quem aqui que está me vendo que é pai, que já não teve aquela prova, né, sensacional, tá frio, e o filho diz assim, pai, posso não tomar banho hoje? E o pai diz, tá rápido, antes que a tua mãe veja, bota pijama. A mãe sabe que um dia sair do trilho pode fazer a diferença, porque educar é repetir, é disciplina, é criar os hábitos e costumes na criança, para a criança repetir isso ao longo da vida.
É por isso que quando a gente vê na educação muito mais mulheres do que homens, em especial na educação infantil ou na educação fundamental, eu diria que isso é extraordinariamente um ganho muito grande, porque a mulher educa a partir da repetição. E quem educa, naturalmente, tem que falar mais, porque o aprendente, a criança, não aprende de primeira. Ela aprende escutando, repetindo, repetindo e repetindo. Por isso que é natural que uma mulher fale mais do que os homens, porque é na mulher a essência da educação. É a mulher a verdadeira professora, aquela que professa as palavras, as informações, gerando convicções e transformando isso em aprendizado. Por isso, nós homens, não é para ninguém ficar brabo não comigo, é na verdade para você também aprender com as mulheres, como eu tenho aprendido com a professora que eu tenho lá em casa, que é a coalizão dominante, no caso, a minha mulher. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Muita gente não sabe, mas o skate é um dos esportes mais praticados na capital dos catarinenses. Além de contar com pistas espalhadas pela cidade, Florianópolis também tem vários atletas que se tornaram referência mundial. A modalidade que cativou as ruas agora está ganhando espaço nas escolas da rede municipal. Investir em esportes é investir em educação. Aliás, as aulas de educação física desenvolvem comportamentos positivos, como espírito de equipe, disciplina e responsabilidade. E é importante dizer que nem só de esportes tradicionais são feitas as aulas de educação física. Tem escola por aí, incluindo na grade, uma das modalidades mais praticadas na cidade. É comum a gente ver nas aulas de educação física esportes tradicionais como vôlei, futebol, handebol, mas aqui na Escola Básica Municipal José Jacinto Cardoso, no bairro da Serrinha, em Florianópolis, os estudantes têm aula de skate. Quem vai contar como funciona essa aula é a professora Caroline. Caroline, como que funciona a aula de educação física aqui? Então, Cíntia, a gente começou a trabalhar com as crianças do 8º ano, práticas corporais de meio urbano. Então a gente viu com eles primeiramente o basquete, mas foi um basquete de rua. Daí a gente começou a desenvolver para o parkour, que a gente aproveitou o espaço da escola, e logo após veio a ideia de proporcionar às crianças do 8º ano as vivências de skate. Então a gente convidou o professor Cláudio Souza, que é um professor aqui da rede municipal também de educação, mas da educação infantil. Entrei em contato com ele via redes sociais e a gente convidou ele para vir fazer essa vivência. Ele trouxe todo o aparato dos skates, que ele tinha, né, no caso, e a gente proporcionou num primeiro momento essas vivências, que é das crianças começarem a subir no skate, a perder o medo, a andar em linha reta, como eu brinco com eles, assim, e os que já tinham mais avançado começaram a fazer algumas manobras básicas. Aí, com o passar do tempo, as outras crianças do 6º e do 7º ano passaram a ver, né, os skates ali na sala de educação física e começaram a pedir pelas aulas. Então eu conversei com o professor Cláudio e a partir ali do mês de agosto a gente começou a fazer inserções nas aulas de educação física quinzenais para todas as turmas, do 6º até o 8º ano. E tem gente caindo muito tombo, professora? Então, acontecem alguns tombos, mas a gente também trabalha com eles essa parte, né, de que o skate ele nos ensina isso, que às vezes a gente cai, mas a gente levanta e vai vencendo os medos, né? E daí eles vão ganhando confiança também. E é bem importante de notar que os alunos que já sabem, eles estão aprendendo a ensinar os alunos, os colegas, que no caso têm medo. A gente faz as primeiras inserções carregando o colega, então eles começaram a ter essa parte do coletivo também, que é bem importante. O skate ele é um esporte individual, mas a cultura do skate é uma cultura da amizade, né?
da parceria que eles chamam, então eles começaram a ter também essa parte, assim. E é muito interessante a gente ressaltar, porque dentro de práticas corporais voltadas para atividades urbanas, o skate em Florianópolis se destacam, né? Então é uma atividade presente na cidade. A gente tem rampas espalhadas pela cidade. Sim, sim, a ideia era essa, né? Que eles tivessem essa apropriação de práticas que são destaques aqui na cidade. Então a gente, até aconteceu da gente tentar ir ali na Praça da Trindade, que tinha aqui próximo, mas foi bem na hora da reforma. Então eles acabaram não tendo essa vivência externa, mas a gente trouxe então para dentro da escola, para eles terem essa vontade de aprender, de poder usufruir outros espaços da cidade também, de acesso à cidade, né? Acesso a lazer dentro da cidade. Então agora eles já têm essa vivência. E como é que fica a participação dos alunos com deficiência? Então, essa é uma parte para a gente também que acho que a inclusão ela se faz a partir da vivência para todos, né? Sem uma discriminação, assim, de uma atividade adaptada, e isso nunca aconteceu. A discriminação, no caso, é a diferença, né? Da atividade adaptada, isso nunca aconteceu nessas aulas. Os alunos, eles participam em conjunto com as outras crianças, assim, e também sempre valorizando tudo que eles podem nos dar no momento. As crianças, a gente teve 3 alunos que são crianças com deficiência dentro das aulas, e eles super participaram, ficaram felizes e demonstraram que eles também já sabiam, né? Teve um aluno especial assim que ele não precisou de ajuda nenhuma, de auxílio nenhum, que a gente chama. E nas aulas, quando ele vê que é o skate, ele já vem super animado, já não precisa ter aquela conversa, né, de convidar para participar. Então foi muito gratificante ver essa inserção deles também. Agora tem outro ponto que vale a gente destacar, que é com relação ao currículo, né? No currículo nós temos as práticas tradicionais. O skate já entrou? O skate ele entra com uma prática corporal de aventura, no caso, aventura de meio urbano, mas é importante que a gente valorize também todas as gamas de práticas que a gente tem. Eu costumo conversar com os alunos assim, né? Que a educação física não é só os esportes tradicionais, e a gente, enquanto professor, tem esse papel, né? De trazer outras experiências para eles, porque às vezes a gente tem um aluno que vai se destacar naquela prática ali, e é com ele que a gente vai ir. Então, a escola é esse lugar de contato com o mundo, né? E o mundo não é só o esporte tradicional. Então, eu acho que é importante a gente estar valorizando isso, enquanto professor e professora, trabalhar para trazer essas práticas para dentro da escola, mas também ter um suporte, assim, né? De conseguir cada vez mais ter, assim, essas práticas dentro da escola, que eu digo com material. Na hora de pedir o material, também pedir esses materiais não tão tradicionais. As escolas do futuro já são realidade na rede municipal de Florianópolis. E para quem ainda não ouviu falar, essas escolas são unidades que contam com educação em tempo integral e ampliação de jornada. A equipe do Educa Floripa foi conhecer um pouco do trabalho desenvolvido na Escola do Futuro Mâncio Costa. A escola como um espaço mais dinâmico, atrativo e que estimula a construção do conhecimento, onde se ensina e se aprende de forma diferente. Essa é a proposta das escolas do futuro, implantadas pela Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Nossa equipe veio conhecer a Escola do Futuro Mâncio Costa, que fica localizada no bairro Ratones, norte da ilha. E assim como outras unidades de Escola do Futuro da Rede Municipal de Ensino, por aqui eles têm uma proposta pedagógica diferenciada, que trabalha com multilinguagens e projetos extracurriculares. Isabel, vocês trabalham aqui as disciplinas curriculares, português, matemática, ciências, mas tudo é feito de uma forma diferente. Me explica um pouquinho. Então, nas escolas do futuro, a gente tem a premissa de trabalhar com as múltiplas linguagens e as múltiplas tecnologias. Então, sim, nós temos aquelas disciplinas curriculares comuns, já conhecidas, mas nós temos muito mais disciplinas. Então, no integral, nós temos um total de 15 disciplinas, que
que são todas as turmas de 1º a 3º, e nós também oferecemos oficinas por adesão para os alunos de 4º a 9º ano. E daí a gente tem um número enorme de oficinas, né? A gente tem desde robótica, mente inovadora, maker, todas as oficinas relacionadas a corpo e movimento. Então nós temos uma ampla quantidade dessas oficinas. Então é um misto de coisas aí que compõe a Escola do Futuro. Você me falou em 15 disciplinas, é isso? Sim. Eu entendi certinho? Certinho. Como é que é? Como é que é isso? Porque a gente lembra, me vem à cabeça agora os tradicionais, né? Isso. Quais são? Cita pra gente. Então, nós temos 15 disciplinas no integral, que é de 1º a 3º ano. Então, além das comuns, né, português, matemática, né, que são trabalhadas pela professora regente, educação física, a gente tem inglês, a gente também tem outras como Libras, empreendedorismo, a gente tem meio ambiente, eles utilizam os espaços como laboratório de ciências, laboratório de informática, nós temos aula de maker, enfim, é um currículo muito grande, né? Então, para dar conta desse currículo, 15 disciplinas, essas crianças do integral, elas permanecem 9 horas diárias na escola. Então, eles ficam das 8 às 17 horas. E sempre entendendo que o prático, o teórico, o lúdico, eles têm que estar em movimento para a gente poder ter essa criança 9 horas na escola integral, porém com muita qualidade, com participação, com concentração. Qual é a idade desse estudante que fica em tempo integral aqui na Escola do Futuro Mâncio Costa? O integral, que é do 1º a 3º ano, ele pega aí crianças de 6, 7, 8 até 9 anos, dependendo de quando a criança faz aniversário. Basicamente, são crianças de 6 a 8 anos. Além do integral, vocês também têm outros grupos? Sim, nós temos uma escola de 1º a 9º ano, de 1º a 3º é integral, e de 4º a 9º, nós, além do período comum, regular, de 4 horas, nós oferecemos oficinas por adesão em contraturno, justamente pensando nessa questão das múltiplas linguagens, das múltiplas tecnologias. Então, a gente tem desde robótica, kung fu, em várias oficinas para essas crianças que são os alunos de 4º a 9º ano. Daí eles permanecem em contraturno também. E aí eles têm um currículo normal com as disciplinas de português, matemática, ciências, mas trabalham também outros conhecimentos. Sim, eles permanecem na escola no seu turno regular, de 4 horas matutino ou vespertino, e no contraturno eles ficam para essas oficinas, que a gente abrange corpo e movimento, as ciências, as artes, né? A gente tem várias oficinas para oferecer para eles. Isabel, você como diretora, como é que você vê qual é a principal qualidade, o principal diferencial de uma escola do futuro? Eu acho que o principal diferencial são as múltiplas linguagens, múltiplas tecnologias, a metodologia ativa, a forma de ensinar. Porque você pode ensinar o mesmo conteúdo de muitas formas, né? E quando a gente tem essa gama de propostas, de metodologias, de práticas, você favorece o processo de ensino-aprendizagem. Então, você dá mais qualidade para o professor ensinar e para a criança aprender. Então, eu acho que o diferencial é esse, é você fugir um pouco do que é tradicional para atrair a criança para aprender aquele conteúdo. Agora, tem outro ponto muito bacana que você falou, que além da metodologia diferenciada, além das tecnologias que são utilizadas aqui, o material humano é muito importante. Muito importante. A gente tem um material humano riquíssimo aqui na escola, a gente tem aproximadamente 60 profissionais na docência, né? Com uma excelente capacitação. Então, o material humano é o mais importante quando a gente olha, né, as crianças circulando, as aulas acontecendo, essas aulas sendo atrativas, diferentes. Então, a gente percebe que é para isso que a escola existe, né? É para o processo de ensino-aprendizagem. E para onde a Mâncio Costa está caminhando? A Mâncio Costa está caminhando para o futuro. É uma escola do futuro, mas ela não pode esquecer nunca as raízes, né? Mas sempre caminhando para o futuro, porque as crianças são o nosso futuro, né? Não podia ser diferente. Técnicas de respiração ajudam estudantes da Rede Municipal de Florianópolis a diminuir a ansiedade e aumentar o foco. A equipe do Educa Floripa visitou uma escola no sul da ilha, onde uma professora passa de sala em sala para despertar essa conexão entre mente e corpo. Respira e solta. Perceba o ar entrando e saindo. Silencie a mente. Essas são algumas das dicas da professora Carla, que semanalmente percorre todas as salas da Escola Básica Municipal José Amaro Cordeiro, num trabalho que envolve respiração consciente, consciência corporal e inteligência emocional.
Professora, a ideia desse projeto é ajudar os estudantes a silenciarem, aquietarem, né? E fazer com que eles entendam e reconheçam as emoções. Sim, a minha caminhada antes da educação foi muito ligada ao autoconhecimento, né? Então eu trabalhei sempre com terapias, né, alternativas, integrativas, e eu vejo o nosso corpo como uma grande tecnologia, um grande potencial. E nós precisamos, né, da ajuda do nosso corpo para nos acalmar, para que a gente possa ter esses momentos de silêncio e se integrar com a gente mesmo, com o nosso ser interior, né? Então, a meditação, a respiração consciente, ela traz um centramento, né? Sabemos que vários, né, neurocientistas estão descobrindo muitas coisas, né, a respeito do que a gente sente, pensa e fala, que vai para o nosso corpo, né? Então, temos também o Augusto Cury, né, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né, que isso acontece com muitas crianças, adultos, né, com todos nós. Então, a partir do momento que a gente tem essa disciplina, né, de que a respiração é algo gratuito, né, e que ela, quando ela é usada conscientemente, ela tem o poder de acalmar nossos pensamentos, sentimentos. Né? E a ideia é visitar as salas, né, rotineiramente, e fazer com que esses estudantes se acostumem, se habituem, né, a parar, a respirar e centrar. Com certeza, né? E trazendo isso como uma prática, porque é algo novo também, que eles não estão acostumados, né? Então, quando você se acostuma a fazer escolhas que te fazem bem, você começa já a sentir os benefícios da prática, né? A iniciativa tem contribuído com muitos estudantes. Laura, inclusive, já adotou a prática na sua rotina. Nas aulas de inglês, a minha turma é muito agitada. Ali, dá pra ver ali. Minha turma é muito agitada. Daí, quando chega ela dentro de sala de aula, minha turma já começa a se acalmar melhor, respirar. Eu, 1, 2, e daí, ai, dá uma paz. Eu acho tão legal. Te ajuda a silenciar, a ficar mais calma, mais tranquila, a pensar melhor as coisas, não focar só um monte de coisa ao mesmo tempo, focar em só uma coisa. Eu acho muito legal. E aí você foi investigar até mais sobre respiração, Sim, sobre meditação. Eu sempre, agora de noite, eu sempre estou fazendo uma meditação, eu sempre vou lá, desligo todas as luzes do meu quarto, boto uma música e vou lá e fico meditando. Eu medito 15 minutos, às vezes até um pouco mais, um pouco menos, depende. Laura, e como é que você se sente depois que... Calma, leve. Eu até costumo já desligar o telefone um pouco mais cedo, já para o corpo já entendendo que já é hora de dormir. Desligo e daí já vou fazer minha meditação e logo depois já vou dormir, porque daí já estou relaxada e tal, não vou fazer mais nada no dia. E tua turma aceitou bem essa ideia? Aceitou. Segundo a professora, a visita nas salas é rápida. São apenas alguns minutos voltados para trabalhar a mente, corpo e emoções. Um movimento que ajuda a reduzir a ansiedade e aumentar o foco. Fazem 2 meses que começou esse projeto, né? Então eu fiz toda uma conversa com os profissionais da escola, né? E daí uns também falando, né, da dificuldade das crianças estarem, né, concentradas. E daí eu propus, né, durante uma vez na semana em cada turma, né, esse momento, né, do relaxamento, da consciência corporal. Eu sempre levo uma prática diferente, né? Às vezes eu levo músicas diferenciadas para eles sentir a música vibrando no corpo, né? Os diferentes ritmos, o quanto o som ele pode ser sentido, né, para nos beneficiar ou para nos agitar, o quanto a gente é influenciada pelo meio, né? E também faço esse momento da respiração de 2 minutos, né? Porque eles também, a gente tem que começar devagar, né, para eles se acostumarem. Daí, além desse trabalho, também tem uma sala individualizada, que é a escolha a calma, né? Porque a gente sabe que aqui na escola a gente tem vários momentos onde os alunos também estão se relacionando, tem casos assim que eles
às vezes estão violentos, não sabem ler as suas emoções. Então essa sala também é um momento que a gente ouve, né? Também faz um trabalho individualizado de relaxamento, de conexão com o corpo, para liberar essas emoções. O Educa Floripa de hoje fica por aqui. Nos vemos no próximo programa. Tchau, pessoal!